Pois é, senhoras e senhores, o presidente Giuseppe Conte se demitiu. Na verdade, a gente chama de presidente porque é presidente do Conselho de Ministros, mas ele era o primeiro-ministro da Itália. Para você entender o que é que está acontecendo. Bom, há mais ou menos 10 dias, uma semana, um pouco mais, um dos vice-presidentes, que é o Matteo Salvini, que é de extrema direita, estava em férias, estava lá na praia e decidiu, do nada, ninguém entendeu, nem as pessoas da Lega Nord, ninguém entendeu a sua ideia de fazer cair o governo. Ele estava na praia, voltou lá um dia, acho que tomou muito sol, e falou o seguinte: bom, vou pedir o voto de confiança nesse governo, porque esse governo não pode continuar como está. Só que tem um problema, e é exatamente aqui que pega. Este governo era o governo dele. Você entendeu? É mais ou menos como se, sei lá, um ministro qualquer do governo Bolsonaro, que foi eleito por ele, que tá lá, foi escolhido por ele, aquela coisa toda, simplesmente entregasse para o parlamento brasileiro o pedido de impeachment do presidente. Ué, mas não tá todo mundo no mesmo governo, não tá todo mundo no mesmo barco? Como assim? E foi exatamente isso que gerou uma crise de governo, como a gente fala na Itália. E essa crise de governo pegou de surpresa as outras pessoas que compõem esse governo. Para você entender, esse governo estava composto por duas forças que normalmente se odeiam, que é o Movimento Cinque Stelle, que é mais de centro-esquerda, e a Lega Nord, que é de extrema-direita, mas eles tinham criado um contrato, um pacto de governo para poder governar juntos, etc. E aí, através de um acordo comum, eles escolheram como primeiro-ministro Giuseppe Conte, que é exatamente o tema deste vídeo, a pessoa que se demitiu hoje. E ele se demitiu pelo seguinte: primeiro porque ele percebeu, quando ele viu esse pedido de esfidúcia, que a gente chama, né, de falta de confiança no governo, ele ficou indignado, ele não entendeu por que cargas d'água uma das pessoas do governo pediu para sair do governo, para que esse governo caia. E aí ele falou: muito bem, eu vou então terça-feira conversar no Congresso e eu vou explicar exatamente uma série de coisas. Então já era previsto que ele ia se demitir hoje. Neste meio tempo, a outra força do governo, que, incomodada com a Lega Nord porque percebeu que existia aí uma manobra para tomar o poder, porque claramente o Matteo Salvini disse: eu preciso que vocês me deem, nós precisamos de novas eleições para que eu tenha maioria, para que a gente possa mandar neste país. Qualquer semelhança é mera coincidência. As pessoas, elas não entendem que nós vivemos em democracias. Democracia é você... A política é a arte de você discutir com o oposto. Não é para você destruir o oposto. Mas, enfim, o que aconteceu hoje? Ele foi até o Senado, ele pediu a demissão, mas sem antes dizer exatamente tudo que o primeiro-ministro Matteo Salvini fez de errado neste governo, as besteiras que ele fez, a palhaçada e as coisas que ele fez, e diz exatamente isso, que ele é um grandíssimo de um palhaço. Ele não falou com todas essas letras, né? Ele não falou a palavra palhaço, mas ele disse exatamente, na verdade ele disse em outras palavras, que Matteo Salvini é um grandíssimo de um irresponsável. Por que que isso é tão importante? Você fala: Fábio, mas um sistema parlamentarista, tudo bem. As pessoas podem se demitir, a gente pode ter eleição de novo, tá tudo bem. Se não fosse por uma pequena grande coisa. Existe um mecanismo que já foi aprovado em outros anos que prevê que os impostos sejam automaticamente aumentados no final deste ano. Principalmente a gente está falando sobre a IVA, que seria o equivalente ao ISS. E o que acontece? Se o governo cai, o que significa isso? O governo cair significa que existem duas situações, tá? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas se são convocadas novas eleições neste momento, primeiro que as eleições elas têm que ser feitas num período de tempo. Não é que você pode chegar amanhã e ter eleição. Então, a eleição agora, em agosto, ela só aconteceria em novembro, para o parlamento tomar posse em dezembro, e não daria tempo do parlamento ou dos novos integrantes do parlamento revogar este mecanismo que automaticamente escata no dia 31 de dezembro o aumento da IVA. Então veja a irresponsabilidade de um vice-primeiro-ministro como o Matteo Salvini. Na ânsia de querer controlar exatamente tudo, porque ele teve bons números nas últimas eleições,
ele simplesmente fez voar um monte de coisa para se promover, para se beneficiar. E aí, mais do que isso, na última semana ele voltou atrás. Ele falou, não, veja bem, eu nunca quis que esse governo caísse, porque começaram a perceber, e membros do próprio partido dele disse, viu, você tá louco? Meu, se a gente convocar a eleição antecipada agora, o país quebra. Porque nós temos responsabilidade. E aí ele começou. Louca. Gente, é assim, é muito louco. É muito louco você ver um cara. Assim, porque hoje, na era de hoje, nós temos tudo gravado. Então você vê o cara um dia falando assim: eu quero. Esse governo já era, já deu. Então vamos acabar com esse governo, vamos para eleições. E 7 dias depois, essa mesma pessoa falando: não, mas eu nunca quis que esse governo caísse. É muito louco. Então, assim, o que acontece? Existem duas situações aqui, tá bom? Uma, quando um primeiro-ministro se demite, ele vai até o presidente da República, então a gente chama assim, ele sobe o Colle. O Colle é onde fica a sede da presidência da República em Roma. Então ele sobe o Colle, que é uma montanha ali, ele vai até o presidente da República, ele diz, senhor presidente, está aqui, eu estou colocando de novo em suas mãos o meu mandato. Porque estamos num sistema parlamentarista e neste momento é o momento que o presidente da República, não tem nada a ver com o primeiro-ministro, tem o poder. Aliás, é nesses momentos que a gente fala assim, mas o presidente da República é uma figura simbólica. Na verdade, é esse momento que ele mostra quem é que manda nessa bagaça toda. Porque agora o presidente da República, Mattarella, vai tomar a decisão de dissolver o parlamento, e só o presidente da República pode fazer isso, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Ou, o mais provável, tá, que aconteça, para desespero de Matteo Salvini e de todo esses seus correligionários da Lega Nord, e é o mais provável, que ele mantenha um governo transitório pelo menos até o ano que vem, para que então esse governo, para que nós não corramos nenhum tipo de risco na economia, e aí sim fazer algumas reformas que são necessárias, e aí sim tornar ao voto. Como eu disse, esse governo era formado do Movimento 5 Stelle e da Lega Nord. Lega Nord saiu, obrigado, arrivederci, tchau. O Movimento 5 Stelle já está conversando com outros partidos, como a Forza Italia do Berlusconi, como o próprio PD, o Partido Democrático, para compor então esse governo de transição, para aprovar o que será aprovado, e então voltaremos às eleições. Então esse vídeo é para dizer para você o seguinte, neste momento, eu ouso dizer, 70% a 80% provável que nós não tenhamos eleições, embora o governo caia, não é detto, tá bom? Que vai ter novas eleições. Pode ser até que o presidente da República ou essas forças que ficaram ainda no governo escolham o próprio Giuseppe Conte para continuar, e aí você vai ouvir em jornais italianos escrito Conte bis, tá bom? Então Conte bis significa novamente um governo do Conte, ou então vão escolher uma nova força, um novo personagem para assumir o cargo de primeiro-ministro, tá bom? Então, qualquer novidade, eu volto aqui e falo para vocês e comento e explico mais ou menos aí ao longo desse processo o que vai acontecer, tá bom? Grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.